RFI Convida. Adriana Brandão. A professora do programa de pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional do Rio, vinculado à UFRJ, Adriana Facina, nossa convidada de hoje, encerra aqui em Paris uma residência de pesquisa acadêmica para o projeto Inventário da Produção Cultural em Territórios Subalternizados. Olá, Adriana, é um prazer recebê-la aqui nos estúdios da RFI. Olá, Adriana, obrigada pelo convite. Estou muito feliz também de estar aqui com vocês. Adriana, a arte e a cultura populares das periferias urbanas brasileiras estão no centro de seus trabalhos. Você diz que fazer pesquisas nas periferias urbanas não é uma prática exótica, mas que o estudo dos subúrbios do mundo inteiro são essenciais para explicar o capitalismo atual. Você cita, inclusive, a tese de uma brasilianização do mundo. O que as periferias brasileiras podem servir de modelo para entender o mundo de hoje, Adriana? Bom, eu sigo com essa ideia de brasilianização do mundo o filósofo Paulo Arantes, que defende essa ideia de que o capitalismo, no momento em que vivemos, nesse momento histórico, ele caminha para uma precarização cada vez mais disseminada dos meios de vida, das condições de trabalho da classe trabalhadora. Então, as condições que eram comuns a gente enxergar nas periferias do sul do mundo, a gente começa a ver se espalhar também no norte do mundo, em suas periferias e também em suas regiões centrais. Ocorre que o Paulo Arantes ele explica isso a partir do ponto de vista da deterioração dos modos de vida, precarização do trabalho, crescimento de formas de sociabilidade violentas, destruição das solidariedades de classe. E nesse projeto e nos meus trabalhos, eu busco ver também outras periferizações, né, que está justamente nas ações criativas, na arte, na cultura, não para dizer que uma coisa compensa a outra, ou que a periferia é uma maravilha, é uma coisa, né, como eu digo, o meu propósito não é exotizar isso, mas no sentido de que onde há os problemas mais profundos é também onde as soluções podem aparecer, onde os caminhos, né, as válvulas de escape, o que o Didi Huberman chama de pequenas luzes, os vagalumes. Quer dizer, a gente precisa ver onde as contradições estão presentes para também entender o que a gente pode fazer para superá-las, né, para encontrar caminho para elas. Pois é, uma de suas pesquisas que você apresentou aqui em Paris é sobre o funk criminalizado nas favelas brasileiras. Essa música é emblemática da experiência nas periferias brasileiras? Sim, veja bem, a minha questão não é relacionada ao gosto estético, se gosta ou não gosta do funk. Às vezes as pessoas confundem um pouco isso, né? A pesquisa acadêmica é uma pesquisa em que a gente olha para as questões que são relevantes para a sociedade e procura entendê-las. E não tem como a gente não ver que o funk é extremamente relevante, porque ele é a música que embala um estilo de vida, que embala uma sociabilidade de milhões de jovens no Brasil. Não são quaisquer jovens, são jovens da periferia, são jovens, em sua maioria, negros, são jovens da classe trabalhadora e que são jovens que morrem numa quantidade de cifras de guerra no meu país, né? Então, é uma juventude muito fragilizada, que deveria ser o centro das discussões públicas. E essa juventude tem o funk como uma de suas formas de se manifestar no mundo criativamente principais, né? O funk fala de tudo. O funk fala da cidade, fala de sexo, fala de diversão, né? Então, acho que a gente precisa ouvir o que essa juventude periférica está dizendo, e o funk é uma oportunidade importante, uma oportunidade incrível para isso. Pois é, o funk está no centro dessa cultura da sobrevivência que você desenvolve. Você poderia explicar o que é essa cultura da sobrevivência? Sim. Cultura de sobrevivência é uma categoria que eu, Daniel Silva e Adriana Lopes, meus parceiros de trabalho, criamos a partir de nossa experiência de pesquisa de campo no Complexo do Alemão, especificamente quando a gente começou a fazer um inventário da produção cultural daquele território. E a gente esperava, um dos nossos principais interlocutores de pesquisa, que era um MC é um cantor de funk, né?
esperava que ele fosse dizer para a gente sobre o que existia ali de cultura, de sociabilidade, de eventos. E ele, numa dessas entrevistas, ele falou, olha, o que existe aqui, antes de tudo, é uma cultura de sobrevivência. Bom, mas o que é isso, né? O que ele vai dizer é que a cultura ali, se a gente entende, né, a cultura como arte no senso comum, assim, ela não é feita apesar da precariedade. Ela é feita a partir dela. Em que sentido? É lidando com a precariedade que as pessoas desenvolvem formas criativas de ser e estar no mundo. Então, é buscando encontrar caminhos de fazer com que a água chegue na casa de todo mundo que se compõe um samba. Né? É buscando fazer com que todos tenham acesso à energia elétrica que uma arte, né, umas artes plásticas, como o grafite, que é muito emblemático nesses territórios, surge. Então, isso que ele vai dizer é a partir da solidariedade, dos laços comunitários que se tem que construir para sobreviver, que se cria. Né? Então, nas palavras dele, não dá para entender o samba, o funk e tal, né? O MC Calazans, o nome dele, sem trabalhar com isso. Então, a gente começou a trabalhar com essa ideia de cultura de sobrevivência. Não no sentido de que é só sobreviver, não. No sentido de que viver entre a vida e a morte constrói certas maneiras de criar vida. Né? E criar vida é criar arte, criar cultura. Pois esses laços de solidariedade estão presentes na cultura popular brasileira desde sempre, mas as coisas ficaram muito polarizadas recentemente. Você contrasta esperança e ódio, ódio que ganhou muito espaço com a ascensão da extrema-direita no Brasil e a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, que, aliás, foi o tema, né, essa eleição de uma de suas palestras aqui em Paris. Essa é a polarização do Brasil de hoje, Adriana Facino? Sim, o que a gente não é que não existissem polarizações, né? Existiam, claro, né? Faz parte do jogo da democracia. O que existe agora é a impossibilidade de construção de pontes, né? Claramente o Brasil está no centro de um projeto mundial da extrema-direita. O governo Jair Bolsonaro foi muito importante para esse projeto ganhar força e há um claro propósito, né, é um grupo político, né, uma corrente política que defende a família tradicional, mas, na verdade, destrói as famílias através dessa ideia de que aquele que pensa diferente não é uma pessoa que pensa diferente de mim, é meu inimigo a ser destruído, a ser eliminado. Isso é um pensamento muito perigoso para a democracia, isso é algo, sim, inédito que a gente vive no Brasil. Claro que a gente teve a ditadura militar, que também foi um problema, um período de grande polarização, não é isso que eu estou dizendo, mas da forma como está se apresentando hoje, que tem a ver com o crescimento de igrejas fundamentalistas cristãs no nosso país, né, destruindo os laços comunitários que eram criados em terreiros, no catolicismo popular, que sempre foi muito importante. Então, eu penso que na cultura a gente vê isso porque um dos alvos da extrema-direita no Brasil é o financiamento público da cultura. Né? Eles propagam o ódio à cultura, né? A ideia de que todo artista que recebe algum financiamento público mama nas tetas do governo, é uma cooptação ideológica, né? Distorcendo totalmente os processos republicanos de obtenção de recursos, né, para financiamento da cultura. Então, acho que sim, né, um elemento para a gente olhar com muita preocupação. E, mais uma vez, né, buscando onde na sociedade brasileira, e eu acho que as periferias são territórios privilegiados para isso, se continua a criar e reforçar laços de solidariedade, de pessoas fazerem coisas juntas, terem ações criativas, né, proporem ações que geram pontes, e o campo da cultura é um campo privilegiado para isso. Adriana Facino, no Brasil a gente vive um momento eleitoral, eleições municipais importantes. Essa polarização também está presente nessas eleições municipais? Sim, também está presente. Acho que alguns lugares menos, outros mais, mas hoje as eleições municipais elas são uma espécie de ensaio para o que serão as eleições presidenciais daqui a 2 anos. Né? Então, acho que isso está em toda parte, isso está nas escolas, isso está nos bairros, isso está nas
nas instituições públicas e, sobretudo, nas eleições, né? As eleições no Brasil se tornaram eleições com a presença muito grande do ódio político, sobretudo em relação a candidatas mulheres e, mais especificamente ainda, mulheres negras, né, que recebem ameaças de morte. Então, é um processo extremamente violento e que mostra, né, a que veio essa extrema-direita no Brasil e no mundo. Vamos falar de futuro, né? Essa cultura popular de esperança e de resistência seria um dos instrumentos para adiar o fim do mundo? Sim, essa ideia, né, do adiar o fim do mundo é uma ideia belíssima proposta pelo Ailton Krenak, né, que fala disso em relação aos povos originários. Veja, o que a gente fica pensando, assim, o que faz uma pessoa que não tem a sobrevivência garantida, né, que é alvo da violência policial, da violência armada generalizada, que tem trabalhos precarizados, de longa jornada, sem qualquer direito trabalhista, pegar um tempo da sua vida e escrever uma música, pintar um mural, escrever uma poesia, né? Eu acho que isso nos diz muito sobre a construção de subjetividades que resistem a esse apocalipse, né? Que falam de questões climáticas. Então, acho que são forças, claro, né, frágeis diante dessa onda avassaladora. A gente está vendo agora, né, o mundo em guerra, o que está acontecendo no Oriente Próximo. Mas são forças, né? São, mais uma vez, voltando ao Didi Berman, são os vagalumes, são aquelas pequenas luzes que a gente precisa estar atenta a elas, reforçá-las, né, divulgá-las, porque ali existe algo que nos permite entrever maneiras de adiar o fim do mundo, né? Criar histórias, criar narrativas alternativas, construir solidariedades, fazer o que o Paulo Freire, né, dizia, que era não só denunciar o que há, mas anunciar possibilidades, né? Então a gente precisa desses anúncios e é isso que eu tenho buscado no meu trabalho de pesquisa, aqui também junto com a Silvia Capanema, né, que também está fazendo isso em relação às periferias de Paris, né, sobretudo Saint-Denis. Então é esse nosso caminho, né, que inspire políticas públicas, que inspire novas formas de produzir democracias verdadeiramente populares, né? Você diz que você cita também e diz que o medo isola e a esperança é que cria elos e que cria uma possibilidade de presente e de futuro. Sim, o medo faz com que a gente tenha medo do outro, né? Medo de quem está do lado. Isso é uma coisa que uma contradição que a gente vive muito fortemente no Brasil, né? Que lá, em termos jocosos, se chama do pobre de direita, né? Quer dizer, aquela pessoa que é muito massacrada pelo capitalismo, mas que tem ódio do seu vizinho, que ele acha que é comunista ou porque é LGBT, etc e tal, que tem exatamente as mesmas condições de vida, né? E, portanto, está muito mais próximo dele do que quem ele idolatra, né? Então, a esperança não. A esperança é sonhar acordado, é sonhar coletivamente, é construir futuros, né? Construir perspectivas de um outro mundo, né? Que a gente possa, agora a questão é que a gente possa viver, né? Que não seja consumido por guerras, por catástrofes climáticas. Então, por isso essas duas forças, e a extrema-direita manipula muito com medo, né? Lá no Brasil, o Brasil vai virar uma Venezuela, os comunistas vão fazer os seus filhos serem, né, trocarem de gênero, como se isso fosse possível, né? Parece risível, mas as pessoas acreditam nisso. Isso é pregado em igrejas, isso é dito em reuniões políticas, isso é dito na televisão, por candidatos, então, e nas rádios. Então, é um discurso que afasta as pessoas, né? Enquanto o discurso da esperança, ele promete algo que é um sonho coletivo, né? Agora, para terminar, Adriana, qual será o resultado, então, desse inventário da produção cultural em territórios subalternizados, o tema dessa residência acadêmica aqui em Paris? Bom, esse é um projeto coordenado por Silvia Capanema e por mim, com apoio da MSH, Maison des Sciences de l'Homme. Silvia Capanema da Sorbonne Norte.
Isso. E nós já fizemos algumas coisas, né? Antes da jornada, antes dessa minha missão de trabalho aqui, nós fizemos uma jornada de estudos reunindo pesquisadores daqui da França e do Brasil que trabalham com periferias urbanas. Nós estamos preparando um dossiê para uma revista de antropologia brasileira que se chama Vibrant. E no ano que vem nós realizaremos uma exposição fotográfica na MSH, com os resultados da pesquisa, e tentamos financiamento para trazer os grupos do Rio de Janeiro, pelo menos um ou dois deles, para cá, né, para apresentarem sobretudo o Bloco Carnavalesco Loucura Suburbana, com que eu trabalho lá, para fazer esse intercâmbio, né, essa união de periferia, uma internacional periférica, né, que quem sabe possa nos ajudar nessa difícil tarefa de adiar o fim do mundo, né. E se acontecer, vai ser também um bom momento do ano do Brasil na França. Sim, ano do Brasil na França. Estamos confiantes que vamos conseguir por causa disso. Muito obrigada, Adriana Facino. Eu que agradeço, foi um prazer.